Gente, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito no programa Entretanto. Hoje, para não deixar de ser, nós vamos voltar a falar do Daniel Silveira, o deputado preso por crime contra a Lei de Segurança Nacional. Vamos também dar uma passadinha em outra prisão, mais uma prisão, a prisão do cantor Belo. E falar também um pouquinho sobre as medidas lockdown anti-Covid na região de Minas Gerais, ok? Aguardamos você, dá o seu like, senão eu te prendo em flagrante, cara! Por crime contra a Lei de Segurança Nacional. Aguardo vocês. Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira descomplicada, descontraída, objetiva, que é a característica do programa Entretanto. Entre a sua versão impressa, escrita e finalmente filmada em vídeo e em rádio, pela internet, já são mais de 20 anos informando sem deformar opiniões. E, para não deixar de ser, temos que falar disso aqui, foi motivo de um vídeo extraordinário do Entretanto, a questão da prisão e da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. No último vídeo nosso, o Congresso ainda não havia se manifestado sobre a prisão do Daniel Silveira, ratificou a prisão, o que demonstra que não estamos diante de um panorama de plena independência entre os poderes da República. É preocupante. O que o Daniel fez é extremamente condenável. Não se fala pela internet com a linguagem vulgar que ele empregou, é de todo lamentável isso principalmente partir de um deputado federal. Vocês conhecem aqui a linha do programa Entretanto. A gente às vezes é muito contundente, é muito veemente, às vezes até um pouco rude, mas dentro de uma educação, porque nós estamos, através desses vídeos, através de redes sociais, através de canal de YouTube, a gente está entrando na sala de visita na casa das pessoas. Nós estamos sendo assistidos por pais e mães de famílias, por adolescentes, às vezes até por crianças. Então a gente tem que tomar cuidado com o linguajar, principalmente quando a gente é agente de Estado, agente político de Estado, como é o caso do juiz de direito, do ministro do Supremo e dos deputados, dos congressistas, dos deputados e senadores. Daniel Silveira não agiu com acerto, de todo condenável o estilo dele ao proferir palavras que, se não expressam a vox populi, a voz geral da nação brasileira, expressa sim um sentimento que é compartilhado por uma parcela importante e numerosa dessa mesma população brasileira. Mas tudo é a forma como se fala, né? Daniel Silveira era um desconhecido. No momento que vos falo, ele já virou manchete em todos os veículos de comunicação da grande mídia, do mainstream, né? Se candidatar amanhã a prefeito da cidade do Rio de Janeiro ou a governador do estado do Rio de Janeiro, vai dar trabalho. Ele que era um congressista apagado, um parlamentar apagado, eu sempre gosto de falar isso aqui, não se dá holofote para inimigo. A gente simplesmente deixa inimigo se enforcar com a própria corda, né? E não se bate boca para baixo. É uma liçãozinha que os senhores ministros do STF deveriam ter, uma vez que estão cada vez mais midiáticos nesse mundo que não tem mais vida privada, que não tem mais fronteira entre o público e o privado, nesse mundo em que o tempo todo a gente está vendo todo mundo fazendo tudo, né? Deveriam aprender isso. Quais são as acusações que pesam contra Daniel Silveira? Ameaçar ministro do STF, o que não é muito claro, diga-se de passagem, o que não é muito claro, e enquadraram a conduta do Daniel Silveira na Lei de Segurança Nacional. Eu já expliquei isso para vocês aqui. A Lei de Segurança Nacional está em desuso. Por quê? Porque ela não foi albergada pela Constituição Federal. Ela não foi abrigada pela Constituição, não foi contemplada pela Constituição Federal. Deveria ter sido revogada há tempos, mas parece que deixaram-na no limbo, deixaram-na de reserva
para aplicar quando bem entendessem, para ressuscitar a Lei de Segurança Nacional quando bem entendessem. Diversos eventos da história recente do Brasil mereceriam, em tese, entre aspas, ser tratadas à luz da Lei de Segurança Nacional. É o caso, por exemplo, da tentativa de homicídio contra o então candidato Jair Bolsonaro pelo Adélio. É o caso, por exemplo, da tomada, do apossamento do gasoduto da Petrobras na Bolívia pelo Evo Morales, tão logo ele assumiu o poder. E como estes outros mais. É o caso dos Black Blocs, durante aquelas passeatas contra o governo Dilma, um deles matando um jornalista. Tudo isso poderia ter sido albergado pela Lei de Segurança Nacional. Justamente porque, por um dos seus defeitos, que não permite convir à luz do direito, não permite que a gente concorde à luz do direito, que a Lei de Segurança Nacional se encontre em vigor, que são os tipos penais vagos. O que é isso? Tipo penal é a descrição na lei da conduta criminosa. Para que exista segurança jurídica, essa descrição tem que ser o mais exata possível. Por exemplo, homicídio, matar alguém, furto, subtrair coisa alheia móvel. Ou seja, é uma descrição o mais técnica, o mais exata, o mais específica, o mais minuciosa possível, para você não cair na sorte ou no azar da interpretação equivocada ou correta do juiz da causa, do juiz da vez. Os tipos penais da Lei de Segurança Nacional são vagos. Então você pode pegar uma tentativa de homicídio e puxar para a Lei de Segurança Nacional. Você pode pegar um comentário infeliz e entronizá-lo na Lei de Segurança Nacional. Você pode pegar uma passeata e colocá-la dentro da Lei de Segurança Nacional. E tem aquela coisa, né? O que são atitudes antidemocráticas? A esquerda defender o comunismo e a foice e o martelo não é considerada atitude antidemocrática para muitos. O sujeito defender o AI-5 é. Agora, acompanhe meu raciocínio e se você acompanhar esse raciocínio, você vai chegar à conclusão que ou tem gente muito ignorante defendendo as medidas tomadas contra o Daniel Silveira, ou tem gente muito mal intencionada defendendo essas mesmas medidas. Ou as duas coisas. Acompanhe meu raciocínio. Lei de Segurança Nacional, a gente já falou dela. Agora vamos falar do AI-5. AI-5 foi ruim, AI-5 coibiu liberdades, AI-5 prendeu gente por crime de opinião, AI-5 prendeu gente porque falou mal de governante. AI-5 é horrível, né? O que está acontecendo agora está muito parecido com a AI-5. E outra coisa, eu posso falar mal do AI-5, concorda comigo? Eu posso falar mal do AI-5, né? Agora eu não posso falar bem do AI-5. Por quê? Qual que é o raciocínio lógico por trás disso? Por que uma pessoa pode defender determinadas medidas políticas dentro de um determinado contexto histórico? Por que a pessoa pode defender, por exemplo, a Revolução Comunista e não pode defender o AI-5? Ou por que a pessoa pode atacar esse mesmo período de exceção dentro de determinado contexto histórico? A pessoa pode atacar, pode falar mal desse regime de exceção, mas não pode defendê-lo. Isso é censura prévia política. Isso é medida do AI-5. E contra isso, nós não podemos cruzar os braços. A classe jurídica precisa tomar medidas mais efetivas. A classe jurídica e a sinistra tem que parar com essa história de meu malvado favorito. Ah, porque é contra Bolsonaro, porque é contra a direita, beleza. Dane-se constitucionalidade, dane-se autoritarismo. Viva os ministros do Supremo. Eles não estão de acordo com a Constituição, não, mas são inimigos dos meus inimigos. Isso é perigoso, gente. Nós estamos abrindo perigosos precedentes jurisprudenciais. Nós vamos nos enganar muito se a gente achar que isso vai derivar para algum caminho seguro, para algum porto seguro. A democracia brasileira está cada dia mais frágil. E é muito estranho a gente vê ela se fragilizar mais ainda
por atos daqueles que são o poder moderador por excelência, que são os representantes do Poder Judiciário, da nossa mais alta Corte de Justiça, aquele poder que deveria ser o mais prudente, aquele que deveria usar a força com mais cautela, vê-lo atilado, vê-lo belicoso, vê-lo brigão. Isso é muito perigoso. Se o nervosismo chegou ao juiz da causa, a coisa começa a ferver, a coisa começa a cheirar mal. Nós, quando procuramos o Poder Judiciário, a gente precisa de temperança. A gente precisa começar a resolver conflitos pelo diálogo. E o diálogo é tudo aquilo que rede social, que internet, que YouTube nos propicia. Vocês conhecem o programa Entretanto. Aqui a gente não tem lado político. O que eu não suporto é mentir para o internauta, é mentir para a pessoa que nos assiste, é desviar, é deformar a informação, é mostrar o que me interessa e ocultar o que me desagrada ideologicamente. Isso você não vai ver aqui nunca. A nossa linguagem é a linguagem comedida que deve orbitar as redes sociais. É a linguagem comedida que deve ser a regra geral quando fala um agente político, seja ele juiz de direito, que é o meu caso, seja ele um ministro do STF, como é o ministro Alexandre de Moraes, seja ele um deputado federal, como é o caso Daniel Silveira. A nossa linguagem é comedida. Mesmo assim, vez ou outra, o esgoto da internet, que não é o nosso público-alvo, não é o nosso perfil costumeiro de seguidores, mas de vez em quando o esgoto, a escória da internet nos descobre. Vem aqui com palavras de baixo calão nos comentários, vem aqui com críticas asquerosas que procuram atacar o carteiro por causa da carta. É o famoso argumento ad hominem, que não é coisa de gente intelectualmente honesta fazer. Ainda assim, eu nunca mandei prender ninguém, eu nunca processei ninguém criminalmente, porque a lei é para todos, inclusive para os estúpidos, inclusive para os imbecis, inclusive para o Daniel Silveira. Aliás, o direito é para bandido. As regras jurídicas, principalmente as regras de direito penal, são principalmente para os bandidos. Nós temos que garantir os direitos das vítimas, mas também dos réus. Inclusive o direito do cidadão não ser preso por crime inexistente, não ser preso por crime de opinião, como era no AI-5, como era no regime militar. Estão reprisando o regime militar. O governo atual, o poder executivo atual, é o único governo do mundo vítima de ditadura. E ninguém quer ver isso. O sujeito é seguidor do presidente Jair Bolsonaro, as contas dele no Twitter são caçadas, o canal dele sai do ar, como aconteceu com o Terça Livre no YouTube. Ele vai preso porque elogia o Bolsonaro e critica os seus algozes. Onde é que nós estamos? Até quando que a classe jurídica vai permanecer calada com essa história de meu malvado favorito? Não há como sobreviver em um país democrático esquecendo as regras constitucionais quando nos convém e aplicando-as com rigor, com a tutela do direito penal, com prisão em flagrante, onde não há flagrante, com prisão preventiva, onde não há necessidade de prisão preventiva, quando quem nos ofende é o nosso desafeto. Nós não podemos ser vítimas e juízes da causa ao mesmo tempo. Não há flagrante delito depois do cometimento do crime. Daniel Silveira se pronuncia e depois, porque se pronunciou, é preso em flagrante. Ora, se ele escrevesse isso num livro, enquanto o livro tivesse na prateleira da livraria, era flagrante delito? Tenham paciência, meu Deus. Vamos raciocinar um pouquinho, vamos abrir livro de direito um pouquinho, vamos estudar. E não vamos, por favor, colocar a democracia do Brasil mais uma vez em risco. É o que eu peço aos gestores desta nação, em meu nome e em nome de todo cidadão brasileiro que deseja trabalhar, que deseja labutar, que deseja um país juridicamente seguro. E não é o que está acontecendo, tá bom? Bem, vamos falar de outra prisão aqui, a prisão do Cantor Belo. O Cantor Belo, se não me engano, foi condenado a 8 anos de prisão há tempos atrás por crime de associação para o tráfico. É aquele crime que o sujeito não necessariamente
trafica, pega com a mão na massa, droga aqui, vende ali, mas ele orbita a mesma organização que trafica, ele faz parte da cadeia de ações organizadas da organização criminosa que propicia o tráfico. É o cara que financia o tráfico, que esconde a droga para o traficante, que facilita o transporte da droga, que compra veículo para o transporte da droga, que alicia agentes da lei para facilitar o tráfico da droga. Belo foi condenado por associação para o tráfico há tempos atrás. Passaram-se muitos anos, cumpriu a pena, agora vai preso de novo porque tocou num baile funk em plena pandemia. Isso é um absurdo, não tem crime para isso. Se a festa é clandestina, o festeiro é que tem que dar satisfações para a polícia, né? Eu defendo demais as ações das polícias brasileiras, sobretudo as polícias mineiras, com as quais eu trabalho diuturnamente e tenho muito orgulho de ser parceiro delas, mas esses excessos policiais, isso desce mal na cabeça da gente, no estômago da gente, né? Eu queria ver se esse show, se fosse no Yacht Club do Rio, se fosse no Copacabana Palace, se fosse para a plateia de elite, tinha saído com um Belo preso também. E, sobretudo, eu não aguento mais essa mania que algumas polícias têm de prende o sujeito, como no caso do Belo, preso porque descumpriu normas sanitárias de distanciamento social durante a pandemia. Preso por causa disso. Aí aproveitaram para levar celular, dólar, real, tudo que estava lá. O que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem o traseiro a ver com as calças, se me perdoam a expressão um pouquinho vulgar, para lembrar do Adriano Silveira, né? O que tem uma coisa a ver com a outra? O sujeito foi preso porque estava tocando num baile funk sem poder. Aí vai e leva celular dele, leva dinheiro. Essas manias, a cadeia de custódia da lei anticrime vai acabar com isso, porque agora a polícia que apreende vai ter que ser responsável pelo que for apreendido até a justiça, lá no final, depois do trânsito em julgado, no Brasil em média 10 anos, lá no final, depois do trânsito em julgado, a justiça dá destino para o que foi apreendido. Com a cadeia de custódia, a polícia vai parar com essa mania, algumas polícias, né, não todas, de apreender, de fazer barba, cabelo e bigode quando apreende, quando atua num flagrante. O marido está lá sendo grosseiro com a mulher, praticando violência doméstica contra a mulher, a polícia vai lá, leva marido, leva mulher, leva celular, leva dinheiro, leva TV. TV! Acontece isso de vez em quando. Está na hora de ser um pouco mais parcimonioso nisso aí. Porque a prisão cautelar, a prisão preventiva, a prisão em flagrante, ela existe para cautelar a sociedade, não para acirrar ânimos, né? A gente tem que tomar cuidado quando atua no policiamento ostensivo e quando é obrigado a prender em flagrante. Nós temos que causar o mínimo possível de animosidade e de lesão na tessitura social, nas camadas da sociedade, principalmente nas mais humildes, que são atingidas pela atuação policial mano-militar, pela atuação policial ostensiva, pela força pública que atua usando a força para coibir o crime em andamento. Nesse caso, em tese, porque Belo teria desobedecido ordens sanitárias de distanciamento social. Por falar em ordens sanitárias, de distanciamento social e no exagero delas, eu vivo numa região de Minas Gerais, região do Triângulo Mineiro, que de 2 semanas para cá, por causa do aumento de casos de Covid-19, diversos prefeitos, inclusive o prefeito da nossa querida cidade de Araxá, onde eu resido, minha terra hoje, tomaram medidas de distanciamento social bastante rígidas, bastante rigorosas, com base justamente no agravamento da pandemia. O que eu acho disso? A minha posição é uma posição equilibrada. Eu não sou negacionista e eu não sou fique-em-casista. Para salvar a vida, vale coibir outros direitos. Mas eu acredito que nós só vamos ficar livres da Covid, que é uma epidemia que pode causar a morte de muita gente, nós só vamos ficar livres da Covid nos contagiando.
Ou através da vacinação, que é uma microcontaminação, ou através do contato externo. Ah, porque assim está contagiando muita gente ao mesmo tempo, nós temos que dar tempo para a saúde se equipar. Gente, nós demos 1 ano de tempo para a saúde se equipar. 1 ano. Não equipou até agora, não vai equipar mais. As medidas de distanciamento social, eu as defendi muito no princípio. Vocês que me acompanham sabem disso de cadeira, literalmente de cadeira. Chega, ninguém aguenta mais. A sociedade brasileira não comporta mais essas medidas rígidas, ríspidas, rigorosas de distanciamento social. Eu tenho muitos amigos cientistas do setor, epidemiologistas, médicos, o conselho deles todos em off. Off, que aqui vira on, no entretanto, que a gente não deforma, a gente não oculta a verdade. O conselho deles todos é o seguinte: evita aglomeração. Álcool gel e máscara. E vida normal. E vida normal. Nada de festa do belo, mas também nada de vida monástica. Né? Nada de dar bobeira na rua, mas nada de ficar preso em casa. Vamos passar álcool gel na mão, mas vamos sorrir para as pessoas. Vamos trabalhar normal. Vamos estudar normal. Volta às aulas, Brasil. Esse é o conselho dos profissionais de saúde com os quais eu lido e converso. Esse é o conselho que o Entretanto passa para vocês. Certo? A gente entende os homens públicos, compenetrados, sérios, por trás dessas medidas. Eu só acho que passou a vez delas. O trem da história atropelou o lockdown. Agora é hora da gente ir para as ruas com cautela e ter a vida mais normal possível dentro desse novo normal. Tá bom? É essa a mensagem que eu tenho que passar para vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.